Pública é o conjunto de obrigações financeiras contraídas pela União, pelos estados ou pelos municípios. Se administrada de forma correta, ela pode ser um mecanismo para garantia de crescimento econômico e investimento em infraestrutura e bem-estar. Mas como isso nem sempre acontece, a dívida externa e o endividamento dos estados com a União só têm aumentado. E é sobre dívida pública que o Conexões de hoje vai tratar. Para conversar com a gente, nós convidamos o professor Everton Rosa, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Olá, professor, obrigado pela presença. Olá, Camila, obrigado por estar aqui. E também contamos com a presença do Júlio Anderson, que é professor da Escola de Direito da PUC Goiás. Olá, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, fiz uma explicação bem rapidinha no começo, mas queria que vocês dessem uma explicação um pouco mais técnica. O que é dívida pública? E lógico, de uma forma que o nosso telespectador que muitas vezes não entende muito de economia, possa entender. Professor Everton. Bem, do ponto de vista econômico, dívida pública é uma riqueza financeira, um papel financeiro, né? Ela é uma dívida do Estado, mas é um ativo daquele que o detém. Então, esse é um papel que pode ser trocado por dinheiro. Isso aí permite comprar, né, na nossa sociedade de mercado. Então é uma riqueza, não é algo apenas ruim, como né, a acepção que nós temos, né, porque ficar endividado, né, é muito ruim, mas a dívida tem um papel importante nesse sistema de mercado que a gente vive. Então, talvez a forma mais sucinta de dizer é que dívida pública é um ativo financeiro, né? É uma riqueza daquele que o detém e é um compromisso daquele que o emite, no caso, o Estado que o emite, né? Então, os bancos, quando você deposita dinheiro nos bancos, os bancos, né, o seu depósito, na verdade, é uma dívida bancária, então é a mesma relação, né? É um ativo daquele que o detém. Júlio? Como o professor Everton falou, nem sempre a dívida é uma coisa ruim, né? O Estado ele precisa desenvolver inúmeras atividades, como educação, saúde, infraestrutura, segurança, etc. E ele precisa de dinheiro para fazer frente a essas despesas. Uma das formas é a arrecadação tributária e a outra forma também é através da dívida, né? Então o Estado passa a emitir títulos exatamente para arrecadar valores para poder conseguir financiar essas atividades que ele tem que desenvolver para a melhoria da vida da sociedade. Então, a dívida pública ela tem um papel muito importante também para a sociedade. Às vezes, ela pode ter um papel ruim quando ela foge de controle em determinadas situações, mas quando ela é controlada, ela acaba sendo, exercendo um papel muito importante nessa sociedade. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho mais, né? Quem são esses credores? Quem que compra esses títulos, né? E também, como é que acontece o endividamento? Quando que o Estado, ou né, o município, ou a União, ela entra numa dívida maior do que ela pode arcar? Júlio? Geralmente, o que ocorre? O endividamento ele vai acontecer quando os gastos do Estado forem maiores do que a arrecadação, né? Você literalmente gasta mais do que ganha. O Estado, a principal fonte de financiamento do Estado são os tributos, né, que a população toda paga. Então, quando o Estado geralmente precisa gastar mais do que ele tem a capacidade para arrecadar, então ele precisa partir para outros meios de financiamento. Um desses meios é a dívida. Então, olha só, ele passa a emitir títulos e aí, geralmente, quem são hoje os maiores credores, né? Quem que adquire geralmente esses títulos? Geralmente são os grandes banqueiros, né? A maior, grosso modo, são os maiores banqueiros que quem dispõe do maior poder de compra para investimento nesses títulos. Então o país acaba tendo que pegar uma parte da arrecadação dos próprios tributos para pagar essa dívida posteriormente. Então hoje os principais são os banqueiros, mas qualquer um, né? O cidadão, as empresas de fora, fundo de investimento, todos também podem ser credores do Estado. Professor Everton?
Sim. Então, o Estado, ele utiliza a dívida, né, o Estado moderno. Antes disso, ele só usava tributação, né? O antigo regime, os antigos impérios só tinham a forma de bancar suas atividades via a tributação. Então, nosso Estado moderno, que imprime seu próprio dinheiro, que tem condição de colocar dívida pública, esses papéis financeiros, ele tem formas de captação de recursos que excedem a tributação. Significa o seguinte, imaginando uma cidade ou um estado que precisa fazer uma obra de infraestrutura, se ele tivesse que esperar para arrecadar via impostos os recursos necessários para financiar essa obra de elevado valor, poderia passar décadas, séculos, né? Então, você tem esses mecanismos financeiros para antecipar esse movimento. Então, a dívida, em certo sentido, assim como o dinheiro, é uma forma de antecipar riqueza para se investir. Então, por isso que a dívida não é algo ruim, porque quando ela corresponde a investimento, é o melhor dos mundos, né? Então, o nosso capitalismo, desde das grandes navegações, ele funciona com dinheiro emprestado, justamente, e é por isso que é um sistema tão dinâmico desde então, porque ele não tem que esperar, ele pode fazer hoje os investimentos por conta desses mecanismos financeiros. Então, em vez de você tributar mais a sociedade, você pode, como se diz, diluir esse impacto ao longo do tempo, né? Ampliando sua economia, gerando emprego e tudo mais. Aí, então esse é o lado positivo, né? Agora, sobre os credores da dívida. Então, todos aqueles que adquirem um título de dívida pública são credores, né? No Brasil, a forma de se adquirir títulos é via o Tesouro Direto ao cidadão comum, né? Pelo programa do Tesouro Direto, que tenta facilitar a aquisição desses títulos. Só que existe tipos diferentes de credores, né? Assim como existem animais diferentes, tamanhos diferentes. Então, nós temos credores muito relevantes, né? E esses não são o público, o cidadão comum. Então, normalmente são as instituições financeiras, os bancos e os fundos. Eles são os principais detentores. O banco, quando não está emprestando dinheiro para as pessoas, para os empresários, ele está aplicando em títulos públicos para ganhar taxa de juros. Por isso que a taxa Selic é uma coisa muito bem observada. É tão importante ouvir a opinião dos banqueiros se ela vai subir ou não, se a inflação vai subir ou não. Por quê? Porque parte importante do negócio bancário é atrelado à dívida pública, porque é dívida do Estado, mas é riqueza de quem o detém. E quem mais detém dívida pública são instituições financeiras diretamente. Ok. Bom, daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa. Assista Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Conexões também pode ser assistido pelo Facebook ou pelo YouTube da TV UFG. Estamos de volta para discutir dívida pública. Estão no estúdio com a gente o professor Everton Rosa, da FACE, da UFG, e também o professor Júlio Anderson, que é da Escola de Direito da PUC Goiás. Bom, professor Júlio, para eu ver se eu entendi, e também, claro, o nosso telespectador, né? O Estado, então, a União, o município, fica endividado a partir do momento que ele tem que pagar juros desse papel que ele vendeu, né? Da dívida que ele vendeu, principalmente para os bancos ou para qualquer outro tipo de credor. É mais ou menos isso? Isso. O Estado emite a dívida, o título, e aí ele tem que pagar, evidentemente, o título e os juros, né? Porque você compra, você como credor, as instituições financeiras, etc., adquire o título exatamente para ser remunerado, o atrativo, né, de ser credor do Estado é exatamente os juros. Né? Por isso, como o professor falou sobre a importância da taxa Selic. Né? E o que ocorre? Hoje, né, a nossa dívida vai chegar ao patamar de aproximadamente 4 trilhões. Né? Já está em 5, né? 5 trilhões. E aí o Estado brasileiro não consegue pagar.
esse valor. Então ele tem que pagar os juros. E aí a população inteira está pagando tributos, né? Porque o nosso sistema tributário no Brasil ele é feito basicamente para cobrar tributos, porque ele é um sistema indireto e regressivo. Ele é feito basicamente para cobrar tributos das pessoas, especialmente dos assalariados, do consumidor, porque a tributação incide basicamente no consumo e ela deixa um pouco de fora o patrimônio e a renda para salvar os mais ricos, na verdade. Essa é a realidade. Então, a população está pagando tributo basicamente hoje para pagar juros. Então, se arrecada, vamos imaginar, 2 trilhões de tributos, dinheiro que poderia estar indo para o investimento na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança, pega-se metade, hoje, atualmente, quase a metade do que é arrecadado vai para o pagamento dos juros. E aí a população não vê o retorno dos tributos, porque boa parte desses tributos são gastos hoje com o pagamento dos juros da dívida. Então, aí, nesse sentido, a dívida ela se torna ruim. Mas quando eu pego esse dinheiro, como o professor explicou, e invisto em infraestrutura, porque sem infraestrutura não tem como haver crescimento econômico do país, as empresas não têm como expandir seus negócios e não geram empregos, etc. Então, quando eu invisto esse dinheiro em programas, por exemplo, políticas públicas redistributivas, né, que promovem desenvolvimento econômico do país, quando eu invisto em infraestrutura que gera crescimento, nesse caso ela é muito boa, né? Ela é bem utilizada e o cidadão tem o retorno. Agora, quando ela é utilizada simplesmente para financiar e enriquecer um grupo muito pequeno de grandes credores, aí, no meu ponto de vista, ela acaba sendo nociva para a população. Professor Everton, existe aí a dívida interna e dívida externa. Você pode explicar para a gente o que é cada uma delas? Sim, dívida interna é a dívida do Estado com seus cidadãos, com seus credores domésticos. E a dívida externa é a dívida que o Estado contrai com organismos multilaterais, com bancos privados internacionais, com cidadãos de outros... Isso por meio de empréstimo, do quê? Sim, por meio de operações de empréstimo, né? O país, ele necessita de dólares, tal como a maior parte dos outros, porque o dólar é a moeda internacional. Então, dependendo da carência de dólares que o Brasil tem para pagar suas importações, seus compromissos, vez por outra ele precisa recorrer à emissão, por exemplo, de títulos, né? Títulos no mercado internacional para captar esses dólares. No período mais recente, a gente tem feito isso emitindo títulos aqui dentro e vendendo, fazendo operações compromissadas do Banco Central com os credores lá fora. Resumindo, antigamente a gente tentava emitir títulos no exterior para captar os dólares. Só que você não consegue captar dólares se você não emitir títulos em dólar. Então, o Brasil, o ideal para ele seria emitir títulos em reais no exterior e os credores comprarem, mas ninguém deseja comprar títulos em reais. Agora, a engenhosidade foi, a gente emite títulos em reais aqui dentro e vende um seguro para o credor internacional entrar aqui dentro e comprar. Por isso que hoje a dívida externa não é um problema para o Brasil como foi no passado. Por quê? Porque o credor externo ele entra no país, faz uma operação compromissada com o Banco Central, que o protege do risco de câmbio, e aí ele compra a dívida doméstica. Então... acho que deu mais ou menos para entender, né, professor? E muita gente fala da possibilidade ou da necessidade de renegociação dessa dívida. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Esse endividamento do país, ele é um problema? Ele precisa ser sanado de alguma forma? Assim, minha opinião é a seguinte. Se o país priorizar juros e o combate à inflação, a geração de emprego e promoção da atividade produtiva e investimento, nós temos um problema gravíssimo. Por quê? Nós já praticamos uma das taxas de juros mais altas do mundo, né? Às vezes ela é a mais alta em termos nominais, às vezes é em termos reais, né? Mas sempre está entre os países que praticam essa maior taxa. Significa o seguinte, o dinheiro no Brasil custa muito caro. O que significa? Empreender no Brasil, não por conta dos impostos ou por conta dos direitos trabalhistas,
é muito caro, por conta do custo financeiro, porque não existe atividade econômica que não seja financiada. Então o Brasil, desde que ele estabilizou a inflação, ele jogou a taxa de juros lá para cima, e isso não tem revertido. Se a taxa de juros é lá em cima, o custo da dívida pública, que é ancorado nessa taxa, é elevadíssimo. Então você pode fazer o ajuste fiscal que você quiser, e nós fazemos. Nós fazemos ajuste fiscal desde os anos 80 nesse país. Nós pagamos a dívida. E quanto mais a gente paga, mais endividado a gente fica. É porque tem algo errado. Então, tem um aspecto do Estado gastar mais do que arrecada em determinados momentos, mas tem um aspecto de que não está nem entrando dinheiro emprestado para o Estado devolver com juros. Porque ele sozinho está ampliando a dívida por conta dos mecanismos financeiros de condução da política monetária. E esse é o problema maior hoje nosso, né? A dívida ela tem uma lógica própria, ou seja, não é que o Estado está colocando uma dívida e pegando o seu dinheiro para te pagar com juros. A dívida está aumentando sozinha, por mais que você pague. E como que isso é possível? Por exemplo, aumentando a taxa de juros. Então, boa parte da dívida pública está lastreado na taxa Selic. Assim que sobe a taxa Selic, sobe o custo da dívida pública, né? Se você quer captar mais dólares para entrar no país, você faz mais operações compromissadas. Operações compromissadas são de curtíssimo prazo e com vínculo à taxa Selic. Então, nessa trajetória que a taxa Selic foi para 14 e agora está reduzindo, você fez muitas operações compromissadas. Você captou muito dinheiro fazendo isso. E esse é o problema todo, né? Nós não estamos pegando dinheiro da sociedade com a dívida pública para fazer investimento. Esse é o problema. Não é que tem dívida, é que não tem a contrapartida. Mas para onde vai o dinheiro? Vai para o sistema financeiro, e esse é o problema. Tá. Vou fazer a mesma pergunta para o Júlio daqui a pouquinho, que o nosso tempo desse bloco está encerrado. Espero que você contribua com uma sugestão para o Conexões. Mande para jornalismo@tvufg.org.br ou uma mensagem no WhatsApp, no 9981 1406. Estamos de volta para encerrar o programa de hoje que fala da dívida pública. Estão no estúdio com a gente o professor Everton Rosa, da FACE da UFG, e também o professor Júlio Anderson, da Escola de Direito da PUC Goiás. Professor Júlio, e para o senhor, é necessário repensar essa dívida, renegociar essa dívida? Qual é a opinião em relação a isso? Olha, eu concordo muito com o professor Everton, no sentido de que a dívida aumentou. Esses últimos 2 anos nós tivemos um aumento muito significativo da dívida, exatamente porque a prioridade do país é juros, né? Quando a gente verifica a PEC 95, por exemplo, a gente vê o quanto ela tem priorizado a questão dos juros. Veja você que a PEC ela veio promover um congelamento de gastos, porque dizia-se, né, que a gente gasta muito, e gasta muito mal, e que gasta-se além do que arrecada, e a gente precisa controlar, fazer esse controle fiscal. E acontece que a PEC ela congelou, por um prazo de 20 anos, os gastos com despesas primárias. Né? O que são despesas primárias? São aquelas despesas mais importantes que o Estado precisa promover para realizar o bem comum, que é a finalidade dele. Nós criamos o Estado como essa instituição superior com a finalidade que é realizar o bem comum. Para realizar o bem comum, ele tem que desenvolver atividades mínimas, como a segurança pública, a infraestrutura, que é a construção de rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, para as empresas, energia, para as empresas poderem ter condições de operar, o sistema de educação, o sistema de saúde pública. São despesas mínimas que o Estado tem que garantir para que a população, a sociedade toda tenha a realização do Estado. Agora, o que a PEC fez? Congelou esses gastos. E o que ela fez? Liberou os gastos com despesas financeiras, exatamente com juros. Então, o que isso quer dizer? Que o Estado ele pode aumentar o endividamento, ou seja, pode aumentar o endividamento, ele pode gastar mais, ele está liberado para aumentar o endividamento e pagar mais os juros. Ou seja, quem é que vai ser beneficiado com essa política de juros? Quem que está sendo beneficiado com elas? Aí a gente percebe com clareza que os grandes beneficiados são exatamente
poucas grandiosas, né, corporações, especialmente instituições financeiras, fundos de investimento, algumas corporações estrangeiras, mas basicamente são as grandes corporações financeiras que estão sendo beneficiadas. É necessário a gente discutir a dívida pública. A gente tem que saber o que a gente quer, qual que é a nossa prioridade. Utilizar o dinheiro para investir em quê? Gastar com quê? Com juros ou com infraestrutura ou com a própria sociedade? É isso que a gente precisa discutir. Professor Everton, dá para o cidadão comum ter uma ideia de como funciona a dívida, de fiscalizar, há um portal da transparência, algo que o cidadão possa acessar, por exemplo, para que ele conheça um pouco sobre essa dívida? Então, nós temos informações da dívida na página do Tesouro Nacional. O problema que nós temos é que as informações não são abertas o suficiente. Para começar, você tem uma página que mostra os credores da dívida e não mostra, por exemplo, que o Banco Central detém 1/3 da dívida pública. Então, nós sabemos que a dívida pública está girando em torno de 5,5 trilhões. Nessa página do Tesouro não apresenta 5,5 trilhões, apresenta bem menos, que é só a dívida que está no mercado, não a que está no Banco Central. Né? Tive a oportunidade de um outro programa de dizer, né, que o Banco Central detém 1/3 da dívida pública, que é muita coisa, né, de uma dívida que é cara. Né? Então, o que nós sabemos é que as informações que o Banco Central apresenta sobre a dívida pública, sobre o custo da dívida pública e as informações que o Tesouro apresenta, nem sempre elas batem. Então, assim, nós temos um problema de transparência tremendo. Nós, por exemplo, conseguimos saber que parte importante da dívida está com as instituições financeiras, mas não há uma abertura para saber onde, quais instituições financeiras. Nós sabemos que são as maiores, mas quanto, por exemplo, os 4 maiores bancos do Brasil detêm da dívida pública? Não é tão transparente essa informação, né? E quando você tinha colocado a renegociação antes, né? Antes de renegociar, o que eu acredito, e é o que tem na previsão constitucional, é que tem que ter auditoria da dívida pública, e isso não ocorre. Houve uma vez auditoria da dívida pública pelo Getúlio Vargas, na época, e desde então nós não temos auditoria. Você não tem um órgão responsável por fiscalizar como a dívida pública está sendo feita. Nós estamos, né? Tivemos uma recessão enorme, não estamos nos recuperando, o Estado não está pegando dinheiro para fazer investimento e ainda assim o país está endividando. Como é possível? É possível por conta da condução da política monetária pelo Banco Central. Então, a auditoria ela é fundamental para se observar. Não tem algo excessivo sendo feito por parte do Banco Central? Por que o Banco Central, né, tem esse temor tão grande em relação à inflação que justifica utilizar uma taxa de juros elevada num país que está em crise? Porque toda ação de combate à inflação que o Banco Central conduz é via título público. Né? E essa é a questão central, porque as pessoas podem não entender de dívida pública e de taxa de juros, mas quem sustenta isso aí é quem paga os impostos, e a maior parte de quem paga os impostos é o cidadão comum via imposto indireto. Então é por isso que é um assunto interessante, importante, mas nós temos, e o cidadão tem que ter clareza disso. Hoje nós temos um sistema que retira recursos, sobretudo da população mais carente, via impostos indiretos para transferir para uma elite financeira via taxa de juros. Então boa parte do orçamento hoje está congelado para a função básica do Estado, que são as políticas públicas, né? Mas não está congelado para transferir recurso, sobretudo para o sistema financeiro, né? Esse é o problema do Brasil hoje, e não é o problema só de hoje. Há pelo menos 20 anos é assim. Bom, vou ter que encerrar nosso programa. Obrigada, professor Everton, por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço. Obrigada, professor Júlio, seja bem-vindo. Obrigado, Camila, muito bom o programa, parabéns, obrigado. Muito obrigada. E o Conexões de hoje fica por aqui. Continue assistindo a TV UFG. Acesse também nosso site ou as nossas redes sociais. Até o próximo programa.